quando a gente passa a olhar para mercados que estão prostituídos, o nosso concorrente, ele muitas vezes é nosso principal aliado. Nosso ramo, infelizmente, tem muitos profissionais que não são qualificados para estar ali atendendo os clientes. E aí a gente viu nisso uma oportunidade. Nosso objetivo é satisfazer o cliente. Então, a gente não cansa enquanto o cliente não fala, pô, tô feliz, tô satisfeito. Seja bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast, o melhor, o maior, o mais incrível podcast de negócios, de escala, de franquias do Brasil e do mundo. Toda semana temos aqui um episódio novo. Uma pessoa que tem uma história incrível de negócios, que começou do comecinho, assim como você. Não fique se comparando muito com as pessoas que eu trago por aqui, porque muitas vezes você compara errado. Aí você vai comparando o sucesso dos outros, o palco dos outros com o seu bastidor, mas tenha certeza que se você parar para escutar todas as histórias, você vai perceber que todas elas começaram do zero. Como muita gente começou, e muito provavelmente talvez você esteja agora também, mas se você também está em busca de conhecimento sobre como fazer o teu negócio virar uma franquia, esse é o lugar. Se você está em busca de oportunidades de negócio para você empreender e quer descobrir ideias incríveis, este é o lugar também. Então, de empreendedorismo, de A a Z, aqui a gente vai estar sempre falando, e o episódio de hoje não vai ser diferente. Eu trouxe uma mulher incrível, empresária, carioca, porreta. Se ela fosse para o Shark Tank, o negócio dela ia receber muito investimento, porque no Shark Tank se olham três principais coisas. Primeiro, qual é o modelo de negócio? Né? Qual é o modelo de negócio? Como é que ele está expandindo? Qual é o tamanho do mercado? E vou te dizer um negócio aqui, cara. Imagina você ter um negócio nas mãos que praticamente qualquer empresa, qualquer comércio, qualquer negócio de serviço, qualquer indústria pode contratar. Ou seja, é um negócio que atende a qualquer empresa do Brasil. Negócio B2B, que tem um ticket alto e está crescendo através de franquias. Então tem um baita de modelo de negócio. Tem um produto campeão, produto diferenciado, serviço, cara, de alto nível, profissional com pós-venda, que não sou só eu que estou dizendo, mas pessoas que escutei demais ao meu redor, que já contrataram o serviço, falaram, cara, é bom pra caramba, pós-venda ainda é mais incrível do que o pré-venda. Então, temos um negócio com produto e serviço nas mãos, mas principalmente uma empreendedora que está por trás, que você vai sentir um pouco da energia dela aqui, que faz o negócio acontecer todos os dias, porque no final de contas, o produto pode ser bom, o modelo de negócio pode ser incrível, mas se o empreendedor atrás não estiver altamente motivado para fazer acontecer, se não tiver um propósito muito, sabe assim, de vida, de negócio, para gerar impacto nas pessoas, o negócio morre. Então, vou apresentar agora em primeira mão para todos aqui que estão ouvindo a gente, a Priscila Fernandes, sócia, fundadora, CEO da franquia Ato Service. Isso aí, obrigada, Rafa, pelo convite. Estou muito honrada, de verdade, né? Poder fazer um podcast com o meu mentor. Então, obrigada aí pelos elogios. E é isso aí, vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre a Ato Service aí e sobre a entrega aí das franquias, que a gente está muito feliz, né, de ter feito aí com vocês o processo todo de formatação. Estamos bastante ansiosos aí para começar a disparar essas franquias aí, que vai ser um sucesso. Muito bom, então a gente está praticamente fazendo aqui um lançamento da franquia também no mercado. Já saiu na Exame, você não segurou, né? Não. Você já deixou a Exame lá te entrevistar, já saiu na Exame e já divulgou para o mercado, mas oficialmente vamos contar essa história, né? De como é que você... por que você está no mercado de portas automáticas, de portas de enrolar? Esse é um mercado... Fala um pouco da facilidade que tem esse mercado, das dificuldades que tem esse mercado, porque esse é um mercado interessante. Eu vou dizer um negócio pra ti. Nunca te disse, mas... cara, não vai demorar muito não, Pri, pra você ser a maior marca de portas, de forma geral, no Brasil. Porque se você parar pra pensar, quem tá em casa assim, ó... Você conhece alguma empresa, alguma marca que é assim, ela é referência de portas no Brasil? De ponta a ponta do Brasil? Você não vê. Não tem. Cada uma na sua cidadezinha fazendo o seu trabalho e te conhecendo de perto. Você falou, né? Você tá no Scale Club há 1 ano, acabou de fazer o processo de formatação. Então, de perto a gente consegue enxergar o quanto você preza pela qualidade profissional naquilo que você faz. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que portas? Qual é
os desafios que esse mercado tem, as vantagens que esse mercado te dá e por que você decidiu dedicar a tua vida para isso? Então, o desafio maior é a concorrência com relação a profissionais que não são tão habilitados, né? No nosso ramo, infelizmente, tem muitos profissionais que não são qualificados para estar ali atendendo os clientes. E aí a gente viu nisso uma oportunidade. Foi por isso que a gente começou. Desde o início eu falei, eu quero fazer algo diferente. Eu quero me diferenciar nesse mercado que já está tão assim prostituído, vamos dizer assim. Então, foi exatamente isso que me norteou o tempo todo em trazer um profissionalismo para a empresa desde o início. Desde quando eu trabalhava lá no escritório comercial, 16 metros quadrados, um computador, uma mesa, e ali eu falei, não, eu tenho que me portar como uma empresa grande. Então, o cliente nem sabia que eu era dona da empresa ali. Eu era a vendedora, eu era o financeiro, E eu lembro que, assim, no primeiro mês de empresa, uma cliente me ligou e falou, não sei se você vai conseguir fazer esse desconto, porque vocês são muito grandes, né, e tal. E eu olhei assim, eu falei, grande, gente, só tô eu aqui. Eu falei, não, isso mesmo, mas eu vou negociar aqui com o meu gerente e tal. Então, eu sempre tive essa postura de parecer uma empresa grande, independente do meu tamanho. Então, realmente, a gente veio se diferenciando também no profissionalismo. A gente entendia que a gente poderia perder uma venda aqui, mas a gente ia ganhar depois lá na frente. A gente aceitava perder para depois a gente ganhar. Então, a gente foi agregando valor na marca, valorizando cada vez mais a nossa mão de obra e conscientizando nossos clientes disso também, que sempre foi muito importante. Então, assim, hoje, por exemplo, a AutoService tem a ISO 9001, que é uma certificação internacional de qualidade, né? A AutoService, ela tem todos os documentos de segurança do trabalho, todos os colaboradores têm, então também é um diferencial nosso. Hoje a gente é a empresa mais bem avaliada do Brasil nesse segmento, o Google. Uau. Então, assim, a gente foi lá e olhou quem é a empresa mais bem avaliada. A gente descobriu o concorrente. Então, a gente vai ganhar deles. Aí a gente colocou uma meta, colocou um processo de como que a gente ia conseguir isso, engajou todo o time para a gente conquistar esse alto número de avaliações ali. Então, se você lê as avaliações, você vê que são reais mesmo. O cliente, ele tira foto, ele mostra, ele tem orgulho, ele posta no Instagram. Então, realmente foi um diferencial que a gente teve. E o seguro também, que a gente tem, que não tem como você concorrer com um cara que trabalha ali por conta própria, né, que não tem nenhuma certificação, não tem nenhum documento, não tem nada ali para comprovar a qualidade dele, você acaba se diferenciando com certeza. Então, os clientes que fecham com a gente são aqueles que não querem ter dor de cabeça. Eles fecham uma vez e fecham de novo. Então, 60% das nossas vendas são recompra, né? O cliente, ele faz uma obra e já pede orçamento pra gente e aprova, assim, automaticamente. Isso só comprova que o produto mais o serviço é o diferencial de um negócio. Muita gente quer se diferenciar só no produto, né? Esquece que o serviço é o que fideliza. Exatamente. É o que gera confiança, é o que agrega valor. Você falou das avaliações e eu tô aqui para mostrar aqui mesmo, ó, 348 avaliações, 4.9 estrelas, ou seja, altíssimo. E, de fato, avaliações aqui, ó, de 2 semanas atrás, ótimo atendimento, e aí dá o nome da galera, que eu acho que esse é o processo que você criou muito bom. Você bonifica a galera que tá tem algum sistema de gamificação, tem algum reconhecimento para essa galera? A gente faz no final do ano, na festa de fim de ano, a gente tem, tipo, as premiações. Muito bom. Aí eles gostam de dinheiro, meu povo gosta de dinheiro, então a gente dá dinheiro para quem... Que são os instaladores, a equipe, né? Exatamente. Olha só, muito satisfeitos... Olha só, fiz a aquisição de minha porta automática com o vendedor, Marcelo, desde sempre muito atencioso. Olha aí, ó. Tive orçamentos mais baratos, mas preferi fechar com a Ato pela disponibilidade em sanar minhas dúvidas. Olha que legal, cara. Isso aí. Ou seja, e é uma marca de uma franquia, ó. Isso. Legal, né? Já atende muita franquia. Fala um pouquinho, Pri, sobre, de fato, o que vocês instalam? Porque quando a gente fala de porta automática e porta de enrolar, cara, são aquelas que comumente a gente vê nos centros, né, da cidade, não é isso? Aquela porta que... Loja de rua, né, e shopping center também, as lojas de shopping, né, que aquela... Você atende muito shopping, né? Muito. Você pegou um contrato bom, não foi? Qual foi o shopping que você... A gente tem vários shoppings no Rio de Janeiro hoje, né, que a gente atende pela Multiplan, pela Allos, então a gente atende Parque Shopping Jacarepaguá. O shopping mesmo, não são os lojistas, é o próprio shopping. Plaza Shopping Niterói, cara, shopping grande ali no Rio de Janeiro. Ó, Multiplan e Allos, são as duas maiores, né, redes de shoppings do Brasil. Norte Shopping agora a gente fechou também. Ó, se elas contrataram você para atender ao shopping, que é o maior centro varejista que existe no Brasil, cara, é porque você esquece, você já tá no topo do topo do topo.
né, da pirâmide. Fala um pouco sobre esses produtos, assim, qual é o diferencial das tuas portas de enrolar, em quanto tempo você instala, o que você mais vende, assim, proteção, como é que você agrega mais valor nesses produtos? Só para a galera que não está nesse mercado entender, né, talvez o tamanho do mercado e por que as pessoas precisam de ter essas portas. Então, beleza. Hoje a gente trabalha com a porta, o produto que a gente mais vende também é a porta de enrolar automática. A porta de enrolar automática, ela comparada a uma porta manual, com certeza tem a qualidade muito superior, né? A espessura maior, então vai ter uma qualidade ali. Hoje a gente também agrega valor na porta de enrolar automática com a central inteligente, que permite que o cliente abra a porta de qualquer lugar do mundo. Cara, isso é legal. E aí ele tem o registro de acesso também. Das portas, e ela também é uma central anti-pone. Hoje em dia já tem pessoas clonando o controle de imóveis, de lojas, então essa central que a gente trabalha aqui é criptografada, e aí ela é anti-pone. Então a gente consegue agregar valor nisso, na central inteligente, né, que a gente chama, no pós-venda também, porque a gente fala muito de produto, né, e eu falo, cara, o produto você vende aqui, beleza, uma porta de aço, sim, é um produto. Talvez o meu concorrente ele vá vender o mesmo produto, mas o serviço que entrega não é igual, entendeu? Então, assim, a AutoService se diferencia muito nisso, no pós-venda. A gente fala lá na empresa, toda reunião a gente fala, o nosso objetivo é satisfazer o cliente. Então, a gente não cansa enquanto o cliente não fala, pô, tô feliz, tô satisfeito. Né? A gente pode cometer erros, falhas, mas a gente vai estar o tempo todo ali. Se o cliente falar para mim, Priscila, ainda assim eu não tô satisfeito, eu pego o dinheiro dele e devolvo, entendeu? Eu não vou abrir mão disso a todo tempo. E é um dos processos da nossa empresa. Se, por exemplo, um funcionário meu não conseguiu trazer aquela satisfação que o cliente estava esperando, ele tem a obrigação de me reportar. E aí eu ligo para o cliente, pego o telefone e ligo para o cliente eu mesma, converso com ele. Então todos eles viram meus amigos e aí fica tudo certo. Então conseguimos resolver aí todas as questões. E a porta de vidro automática que a gente trabalha, né? Porta de vidro automática é aquela também de shopping, com sensor de presença. Ela pode abrir de diversas formas, por sensor, por botoeira, por controle de acesso, controle facial. Então, a pessoa chegou, ela pode abrir tanto deslizando quanto de forma pivotante. E aí já entra shoppings, entra escritórios, né? Loja de rua também, algumas gostam de colocar. Então, a gente trabalha com produto de extrema qualidade e também sempre visando o custo-benefício para o cliente, porque hoje em dia tem marcas no mercado que são muito caras, mas na hora de você comprar as peças também são muito caras. E a gente não entende que isso é sustentável para o cliente. Ele quer que na hora que precise de uma manutenção corretiva, tenha uma empresa ali que vai atender, mas que o preço também seja ok para ele, né? Também não seja aquele preço estratosférico. Então, a gente consegue dar esse diferencial no custo-benefício também. E a manutenção vocês também fazem? A gente também faz manutenção, então a gente tem hoje mais de 600 equipamentos que a gente faz manutenção mensalmente. A gente vai mensalmente nos clientes fazer manutenção preventiva, que estão inclusos esses shoppings aí. São mais de 100 clientes contratuais, né, que a gente tem. E que eu falo que a manutenção, a receita recorrente realmente é algo muito importante nesse segmento e que ninguém pode abrir mão. Então é isso que a gente quer trazer também para os nossos franqueados, essa visão da receita recorrente ali tá sempre cobrindo ali o custo do negócio. Dá para ganhar dinheiro mesmo com porta de enrolar, porta automática? Dá para ganhar quando você se diferencia. É isso que eu digo. Tem muita gente que você vai ouvir no mercado reclamando, que o cliente só quer pagar barato, o cliente e tal. Em todo mercado você vai ver isso. Mas a gente se diferenciou a tal ponto de que a gente manda orçamento e o cliente aprova. Não tem... os clientes hoje em dia, eu vejo que o mercado mudou muito. As pessoas hoje em dia têm acesso à internet, elas conseguem olhar um Google, ver as avaliações, elas abrem Reclame Aqui. Então, eu vejo que uma das frases mais buscadas no Google é AutoService Reclame Aqui, porque as pessoas querem ver se a gente tem reclamação no Reclame Aqui. A gente não tem nenhuma. Em 8 anos de empresa. Vocês não têm? A gente nunca teve nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Então, eu sempre cuidei muito bem disso, sabe? Para trazer realmente a satisfação do cliente. E eu falo que isso não tem preço que pague. Quando o cliente ele decide que ele quer ter tranquilidade, quando ele decide que ele quer, né, que ele não quer ter dor de cabeça, ele vai contratar mesmo que seja mais caro. Ele já sabe que ali ele não vai ter problema. E é isso que a gente tenta trazer para os nossos clientes. Até porque você vende, no final das contas, a segurança de um patrimônio muitas vezes, né? Porque um dos objetivos também dessas portas é ter segurança, né? Exatamente. É garantir a segurança daquele ambiente. Tem gente que sonha, tem gente que fala assim, eu vou abrir o meu negócio, vou abrir minha lojinha, a pessoa fala assim, né, eu vou abrir minha lojinha, meu comércio, mas eu quero que tenha aquela porta com controle. Então a pessoa já sonha com isso, ela já pensa que tem que ter a porta com controle remoto.
Então a gente está ali muitas vezes logo no início da loja, né? E pra gente entender assim, se dá pra ganhar dinheiro com isso, até porque, pô, você tá trabalhando com isso há quanto tempo, Pri? 8 anos. Há 8 anos. Cara, cresceu muito, né? Sim. E agora decide pegar todo o teu conhecimento, o teu know-how e a tua marca, que tem uma reputação incrível dentro do mercado, para ceder para outras pessoas que querem empreender também nesse ramo e abrir as portas para outros mercados, outras cidades, e vender Brasil afora, garantindo esse nível de excelência. Mas quando você vai tomar essa decisão, a gente primeiro passa por um processo, e a gente fez isso em conjunto, né, com a nossa equipe da Scale na formatação da franquia, que eu queria que você falasse um pouco do resultado desse trabalho, porque a gente passa primeiro por um olhar de, cara, qual é o potencial de franqueabilidade que tem? Ou seja, quantas lojas da AutoService, quantos franqueados dá para ter, baseado no tamanho do mercado, né? E aí a gente até estava revendo os números agora há pouco, no relatório todo que foi gerado, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses números, tamanho do mercado, ou seja, para quantos tipos de empresas dá para vender, e quantas franquias a gente concluiu que dá para ter da AutoService no Brasil. Legal, então, a quantidade de franquias que a gente tem previsto aí para os próximos 5 anos são 350 unidades. O mercado aí de comerciantes tem mais 6 milhões de lojas, né? Então, a gente consegue atender. Ainda tem muita gente com porta manual. Se você sair na rua, você vai ver que tem muito potencial em qualquer lugar. E eu acho que o que mais... Dá para literalmente vender para o cliente batendo de porta em porta aí, ó. Dá. Literalmente. Dá. E eu acho, assim, o mercado, ele tem crescido muito, as pessoas... E a gente não atende só comércio, né? A gente também atende centro logístico, a gente atende um escritório comercial. Então, assim, o potencial do mercado é muito grande. E eu acho que o mais legal é que, por mais que a AutoService esteja alocada no Rio de Janeiro, a gente atende redes, né? A gente atende várias redes e os clientes, eles falam assim, poxa, eu queria tanto que vocês estivessem aqui em Minas, queria tanto que vocês estivessem aqui em Curitiba. Então, a gente já tem demanda, né? A gente já tem contratos em Curitiba, por exemplo, né? A gente já tem contratos no Espírito Santo. Então, já tem clientes que conhecem a gente fora daquela bolha ali do Rio de Janeiro. E eles pedem para a gente ir para as outras cidades. Então, acho que a gente precisa de franqueados que estejam dispostos a realmente pegar, aprender ali com a gente e atender essa demanda que já existe aí. Principalmente na região sul e sudeste aí do Brasil. Ou seja, os primeiros franqueados, eles, cara, vão beber água limpa, vai pegar uma demanda que tá reprimida, né, de uma marca que já tá fazendo um bom barulho. Cara, não, só pelo fato de vocês estarem chancelados pela Multiplan e pela Alus, já acaba... Só pelo fato de vocês também já estarem atendendo e ter atendido algumas unidades franqueadas, né, de grandes redes de franquia, também já pega... muita indicação. Condomínio também, né? A gente atende a CBRE, a gente atende a JLL e eles atendem a nível Brasil. Então, tem muitos clientes que a gente atende a nível Brasil e que querem que a gente esteja em outras cidades. Então... Você falou de porta manual. A principal venda que vocês fazem na AutoService é para substituir portas manuais para portas automáticas ou é para colocar portas automáticas onde nem esse tipo de porta tinha? E aí, só para a gente ter uma noção assim, de vantagens e desvantagens, né? O custo-benefício e comparações. Qual é a diferença entre você ter uma porta manual e uma porta automática? Tá, então, aí você perguntou sobre o cliente, né? Geralmente, o cliente, ou ele já está cansado de ter uma porta manual, ele já está... Porque é pesada, ela quebra à toa, o funcionário já não consegue mais abrir e tal. Quebra fácil mesmo? A mola, ela quebra com mais frequência, né? Então, tem uma dor de cabeça maior, além de ser pesada e já coisa do passado, né, gente? Porta manual já é coisa do passado, então... Só pra saber, eu sou leigo, desculpa, tá? Essa porta manual é aquela que o cara fica com a cordinha que puxar, como é que é? Puxa assim de baixo, sabe? Já ouviu aquele barulhão? Não, eu já vi, que faz uma... Exatamente. Puxa de baixo aí pra voltar, também é a mesma coisa, né? Puxar, exatamente. Se for muito alto, o cara tem um ferrinho assim que ele puxa e tem que guardar aquele ferrinho. Aquilo ali é coisa... Tem uns vídeos viral de uma... Eu vi outro dia, cara, um vídeo viral que é um comerciante que foi assaltado numa loja. Aí 2 motoqueiros que entraram lá com capacete e tudo, com a arma na mão do cara. E aí ele dá uma desviada assim dos assaltantes isso gravando, né, na câmera de vigilância. E aí ele olha pra porta assim, sai correndo, pula em cima da porta, puxa. Aquela porta, ela é manual. É manual. Ou seja, o cara tem que ser muito giraia pra dar... tem que ser muito ninja. No teu caso era só...
apertar um botãozinho. Exatamente. Então tem esse cliente que tem a porta manual já, e tem um cliente que está reformando ou que está abrindo uma nova loja e quer trocar, já quer colocar automático. E Dá pra botar, rapidinho, dá pra botar um motor automático dentro de uma porta manual? Não, tem que substituir a porta inteira, né? Substitui a porta inteira, o mecanismo é completamente diferente. Uma coisa que eu vejo também é muitos donos de imóvel que já estão alugando a loja já com a porta automática. Legal. É um Isso agrega valor na hora da... valor, exatamente, agrega valor. E a porta agrega com certeza, né? Aquela porta manual toda caquética lá, toda horrível, já não dá mais. Então, realmente, geralmente, nosso público são esses. Eu falo assim, com relação ao cliente de um lojista, né? Fora isso, a gente tem engenharias que trabalham com a gente, né? Que já confiam no nosso trabalho. Então, às vezes é um centro logístico. A gente pegou um projeto no final do ano que foi 53 portas automáticas. Então, todo um galpão logístico ali que a gente fez. Então, dá para pegar bastante projeto grande também de porta automática. Pri, você estava falando aqui antes da gente gravar, sobre a diferença do mercado americano com o mercado brasileiro. E eu falo muito sobre isso, né? A gente viajou para os Estados Unidos esse ano, fomos para Chicago, Orlando, você tá sempre em todos os eventos, né, do Scale. Eu tenho até uma novidade para contar dessa viagem. Olha aí. Eu já imagino qual seja. Mas você deve ter estado a falar isso bastante, mas eu falo muito pouco aqui no meu podcast, que no Brasil é muito fácil empreender. A gente está sempre alguns anos atrás de muitos mercados maduros, né? Então é fácil entender qual é a próxima tendência. É só a gente olhar para mercados mais maduros e entender o que está acontecendo lá fora, como China, Estados Unidos. E o tempo inteiro que a gente vai para lá, a gente vê coisas diferentes. No teu mercado, quando a gente foi agora, março desse ano, maio desse ano, lá para a maior feira de alimentação do mundo, em Chicago, depois a gente foi para Orlando, visitamos a sede do Outback e tudo. O que você mais viu dentro do teu mercado de tendência que vai apontar para o teu mercado nos próximos anos aqui e que você já está se antecipando, que imagino que deve vir essa novidade, para que você implante na AutoCeps? Fala um pouco sobre essa diferença. Beleza, então, lá nos Estados Unidos eu vi duas coisas. Uma, que todas as lojas lá têm porta de vidro automática, e eu percebo que isso é uma tendência que vai vir aqui para o Brasil. Aqui a gente não tem muito esse costume, mas é bem bacana, e eu vi que lá é uma coisa assim, o cliente já chega na frente da loja e a porta abre, ele está convidando, né, o cliente a entrar. Aqui a gente ainda tem muito essa barreira, né, tem lojas até que ficam fechadas com porta manual, o cliente olha e nem entra. Então, eu vejo que é uma tendência que vai vir aqui para o Brasil. E uma coisa que eu percebi lá, quando eu comecei a olhar os concorrentes, comecei a olhar o mercado quando a gente esteve lá e comecei a pesquisar, é que lá existe uma associação de empresas de porta automática, que é uma coisa que não existe aqui no Brasil. Então, existe lá uma associação onde isso garante que a empresa que você está contratando tem uma certa qualidade, entendeu? E que existem algumas regras para você se afiliar a essas associações lá nos Estados Unidos. Aí o que eu fiz? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar se existia alguma associação de portas automáticas aqui no Brasil, e eu vi que não tinha. O primeiro passo que eu tive foi mandar um e-mail para eles lá nos Estados Unidos, perguntando se eles tinham desejo de trazer aqui para o Brasil essa associação, porque para quem trabalha de forma séria no mercado, é um diferencial você ter uma chancela ali de uma associação dizendo que tem qualidade essas empresas. E o cliente, muitas vezes, eles querem isso, eles querem poder... qual a regra que eu tenho que seguir para contratar uma empresa de porta automática? Sim. Não tem. Sim. Não existe, assim, né, uma regra geral. E a empresa não me respondeu, a associação. Visto isso que eu fiz, eu montei a associação. Então, eu criei a associação, já registrei, já está tudo certinho, que é a ANPA, Associação Nacional de Portas Automáticas. Então, agora, para o próximo ano, a gente vai estar se dedicando bastante para cada vez trazer mais empresas afiliadas para que ele possa fazer ali um grupo de empresas realmente sérias nesse ramo. E aí, paralelo a isso, como a gente já tem feito na AutoCeps, que é dar cursos também para profissionais, é isso que a gente quer crescer cada vez mais, fazer parcerias aí, né, com as empresas de franquia e tudo mais, e o nosso cliente poder ter um norte, né? Vou contratar quem está afiliado à ANPA. Essa é a ideia, entendeu? Muito legal isso, Pri. Oficialmente virei a presidente da ANPA. Olha aí, que legal, parabéns. Adorei essa iniciativa, principalmente porque, cara, quando a gente passa a olhar para mercados que estão prostituídos, o nosso concorrente, ele muitas vezes é nosso principal aliado e às vezes a gente nem percebe, né? Exatamente. Ou pelo contrário, não é porque ele está no teu mercado que ele está competindo contigo que isso é ruim. Pelo contrário, é ruim se ele estiver competindo contigo e se ele
denegrir o mercado, se ele manchar o mercado, Exatamente. se ele trabalhar mal, isso é ruim. Mas o concorrente bom, que trabalha bem e que ajuda o mercado a prosperar, é excelente. Todo mundo sobe a régua, né? É isso. Lá na Autoservice agora, o nosso próximo passo é que a gente está montando a fábrica, né? Nossa própria fábrica. Sim. E eu comecei falando que a maior dificuldade que a gente tem no mercado é exatamente que são profissionais que não são tão qualificados, né? Que não trabalham, às vezes, com profissionalismo. E aí eu falei, eu quero mudar esse mercado, eu quero poder trazer mais profissionalismo para esses caras, que é um nicho que eu pego bastante, de ensinar, de acompanhar. Então, eu fiz um grupo de instaladores. Então, esses profissionais que antes eram os que atrapalhavam a gente, eu quero cada vez trazer mais perto, para que eles possam comprar com a gente na fábrica. E eu quero fazer uma sala só para poder receber eles, para poder, né, treinar eles. Então, para poder trazer mais profissionalismo exatamente para o setor, que é isso que eu quero. É me unir, não, né, ter a divisão ali entre os concorrentes. Eu quero me unir. E também eles vão ser clientes que compram da fábrica também. Então, essa é a ideia. Perfeito. Não, e é um passo que também complementa o ecossistema que você está criando, né? Um ecossistema de franquia, um ecossistema que vai expandir baseado também na educação. Porque quando a gente franquia o nosso negócio, a gente precisa saber educar empresários e suas próprias equipes para manter o padrão que você sozinha faz. Mas aí passa a ser um desafio você continuar mantendo esse padrão na mão de outros. Então, a educação ela é a chave nesse processo, né? E que bom que a gente está falando sobre isso já há bastante tempo. Você me escuta muito falar sobre quem escala precisa ser uma escola. E muito bacana. Olha só como é legal a gente ter visões diferentes de empresários de setores diferentes dentro de grupos, né, fechados, porque a gente vai pegando a visão do outro, a gente vai emprestando a visão do outro, às vezes tendo conclusões que a gente não teria sozinho. Você falou sobre, poxa, lá nos Estados Unidos é normal a gente ver as portas automáticas. É o tipo de coisa que, se você não tivesse me falado, pra mim seria ter passado despercebido. Tipo assim, cara, acho natural, não é? Não é aqui no Brasil. E eu comecei a reparar realmente. Aqui tem os puxa e empurra o tempo inteiro. E isso é chato. É chato. É chato. Não é higiênico também, né? Não é higiênico. Para manter temperatura, mais convidativo, tudo isso faz muito sentido. Ou seja, não é só por uma questão estética. Isso é legal a gente falar. A porta de vida, muita gente vai pela questão estética. Mas é muito mais do que isso. É um ponto de vista psicológico da experiência de compra, da experiência de quem está entrando numa jornada de compra. Muito bom. Bora continuar falando da franquia, porque depois que a gente olha pro business, vem uma trajetória de 8 anos da Autoservice, construindo legado, fazendo história, 0 reclamação no Reclame Aqui, 349 avaliações no Google Meu Negócio, 4.9 estrelas, vocês vendendo pra gente pra caramba, marcas grandes, construindo toda essa experiência e agora empacotando esse know-how numa franquia e dando oportunidade para outros empresários investirem nisso, tocarem adiante, abrirem unidades, mais de 300 ou possibilidades de unidades da Autoservice no Brasil, vendo o tamanho desse mercado. Vamos falar agora sobre esse plano de negócio para essa galera, que quem está escutando a gente também pode ter o interesse, né? Tipo, cara, quero fazer o que a Pri tá fazendo no Rio de Janeiro e em outras cidades, quero virar um franqueado. E é uma oportunidade muito bacana, né? A gente abrir as portas da nossa empresa para as pessoas empreenderem junto com a gente. Fala um pouco, Pri, sobre esse modelo, esse plano de negócio que foi construído para as franquias. Você foi pensado em mais de tipo micro franquia, qual o valor de investimento, faturamento esperado. Vamos falar um pouco sobre esses números. Eu sei que você também tem um material que está aí perto de ti, que eu acho que seria legal a gente até falar e mostrar para eles aqui no podcast. E assim isso vai ser bacana. Se a equipe de edição também conseguir botar uma telinha aqui, eu acho que vai ajudar. Não, com certeza. Então, a gente tem os 2 modelos, né, que é a franquia, onde tem que ter uma loja física ali, né, a gente fala para poder receber os materiais por vir da fábrica, então tem que ter uma loja mesmo com letreiro, convidando o cliente para vir, um showroom, onde ele vai ter ali uma maquete para apresentar para o cliente. Boa. Nesse modelo de franquia,
A taxa o custo total é de 250 mil, 150 a taxa de franquia e 200 para investir. Tá, 200 é obra, escritório, estrutura. Exatamente. Mas às vezes, né, também tem aquela pessoa que já tem uma estrutura, ou Sim. uma pessoa que já trabalha com uma serralheria, ou já trabalha com algum outro tipo de produto. Isso é legal, né? Vir trabalhar com a gente e já tem toda a estrutura. Não, já tenho meus funcionários, já tenho meus vendedores e quero virar uma franquia. Então vai ter um investimento inicial muito menor, entendeu? Faz sentido alguém que já trabalha nessa área de engenharia, serralheria, Com certeza. talvez marcenaria. Né? Às vezes o cara vê, não tem como eu concorrer com a AutoService, aí vem trabalhar com a gente. Cara, legal. Vira gostei. placa, né, que fala. Gostei. Então, com certeza tem. E tem o microfranqueado, né, que ele vai trabalhar ali mais na parte de comissão. Então, ele pode trabalhar home office, e aí a gente tem um valor total de investimento de 20 mil, sendo 10 a taxa de franquia. Mas a mesma coisa, às vezes os 10 mil ali para comprar um computador, uma cadeira, às vezes a pessoa já trabalha home office, um outro ramo, e aí vai precisar investir nada. Perfeito. Ou seja, investimento no modelo de franquia, 250 mil com taxa, com tudo, já contando com obra e tal, se o cara já tiver, reduz. Investimento da microfranquia, investimento total de 20 mil, sendo 10 taxa de franquia. E se eu me lembro bem, o faturamento médio ali do plano de negócio de uma franquia normal, lá daquela de 100 metros quadrados, é de 150 mil reais, com a margem de lucro de 25%. Isso. Não é isso? O que vai dar aí, uma margem muito bacana, um quarto aí da receita vindo para o lucro da empresa, aproximadamente 30 e poucos mil de lucro, né? O que dá um payback muito rápido. A gente está falando de menos de 8 meses o cara já tem um payback desse negócio. Mostra com um negócio bem montado, né, de produto mais serviço, consegue monetizar. E o microfranqueado, ele tem esse de comissão que você falou, ele vai trabalhar para uma franquia, né, uma unidade física lá, escritório, com faturamento de 9 mil e a margem de lucro de 48%, né? Isso mesmo. Você tá muito bom de memória. Eu tenho uma memória boa. E aí esse franqueado, ele tem uma margem maior, porque na verdade ele vai ganhar mais no serviço, né? Não no produto, mas no serviço. Cuidar da equipe ali que vai executar o serviço, né? Pegando todo esse know-how aí nosso. E a gente também hoje dá cursos, né? Então a gente pode treinar a equipe desse franqueado. Então por isso que ele tem um ganho maior. Perfeito. Já dá para abrir a microfranquia, já dá para abrir e vender microfranquia agora em algumas cidades do Brasil sem o franqueado? Só em cidades próximas ao Rio de Janeiro. Então, porque a gente determinou que tem que ter uma franquia para poder começar a vender a microfranquia, porque o material ele tem que chegar em algum lugar. Então, o franqueado ele vai receber esse material para poder realizar a instalação. E as vendas dessas franquias, elas vão estar concentradas em quais tipos de produtos? As portas. Isso. E a manutenção também? Sim. E assim, lembrando que na verdade são 4 modelos, né? Porque tem as portas de enrolar e as portas de vidro. Então, a franquia de porta de enrolar e a franquia de porta de vidro. E aí também, se a pessoa quiser os dois, a gente faz um desconto também para poder ter as 2 franquias. Mas são coisas diferentes e vai estar focado na porta de enrolar e de vidro. Lembrando que uma lucratividade muito boa realmente é como o Rafa falou, né? Manutenção. A manutenção corretiva, a gente não conserta só portas da AutoService. A gente conserta portas de qualquer empresa, de qualquer marca. Então, para ter esse conhecimento aí só com a gente mesmo, que já batalhou bastantes anos para conhecer todas as marcas, entender como faz realmente para conquistar esses clientes e fazer os reparos. Então, a pessoa tem uma lucratividade muito boa também no reparo, nas manutenções. Vamos falar sobre isso, porque quando a gente estuda modelo de negócio, a gente sabe que aqueles negócios que têm a recorrência no modelo são negócios de muito maior sustentabilidade. Que o LTV, que é o Lifetime Value que você tem de um cliente seu, ele vai lá para cima. Sim. Uma coisa é você chegar para o cliente e fazer uma campanha de marketing, tráfego pago, pegar uma indicação, vender uma instalação de uma porta, faz uma porta maravilhosa, ganha uma graninha e depois nunca mais vai receber do cliente, né? E aí tem o teu modelo, que é você faz isso tudo e ainda tem uma receita que imagino que seja o contrato mensal mesmo, né? Isso para manter. Como é que funciona essa manutenção? Qual é o ticket médio que você normalmente cobra? Qual é a margem de lucro que está associada? Então, na manutenção preventiva, a gente faz tanto de portas que a gente instalou, como portas que a gente também não instalou. Então, a manutenção preventiva ela vai ser para qualquer tipo de porta que existe hoje no mercado. Não é obrigatório um cliente que instala com a gente ter um contrato de manutenção, mas quando ele tem, ele vai ter uma garantia estendida para mais um ano. Então, ele passa a ter 2 anos de garantia.
O lucro é muito maior, com certeza, a gente chega ali a 50% até, Uau. porque, né, a gente tem uma lucratividade mesmo por conseguir ter uma equipe mais enxuta para atender, né, a gente vai mensalmente. Fora isso, ainda tem o cliente, que a gente tem 2 modalidades de contrato com peças e sem peças. Então, o cliente, quando ele tem um contrato que não inclui peças, você ainda tem a receita na venda das peças para esse cliente contratual. Então, realmente, no final, vale a pena. Qual é o ticket médio de uma mensalidade de manutenção? Então, de uma porta simples, né? Imagino, que deve ter vários... Assim, é baixo, por exemplo, você tem uma porta só e você quer fechar um contrato de manutenção, você vai pagar em torno de 270, 300 reais ali por mês. Mas a maioria dos nossos clientes hoje tem assim, tem cliente que tem 40 portas, tem 50 portas. A gente tem contrato hoje com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que são mais de 200 equipamentos. Então, aí, na multiplicação fica bom. A brincadeira fica boa. Uau! Realmente. E esse é um público bom, né, cara? Exatamente. Isso é uma vantagem nossa também, que a gente também participa de licitações, né? Então, a gente consegue ter toda a documentação ali para participar de licitações e a gente consegue aí trazer isso para os nossos franqueados poderem executar os serviços das licitações que a gente faz. Então, a mensalidade é em volta dos 200 e poucos reais e o investimento de uma porta médio de quanto? 6 mil. 6 mil. 6 a 7 mil ali. Um ticket médio de uma porta de enrolar. A porta de vidro já vai gerar em torno ali de 13 mil. O ticket médio. Já com tudo, né? Com instalação, o serviço, tudo, vidro, tudo. Muito bom, Pri. Por que você decidiu franquear? Olha, no começo, eu confesso que eu fiquei bem insegura. Eu achava que não era possível. E o Rafa fala que tudo é possível franquear, né? Então, assim, eu fui muito na confiança também. A Marcela, que me atendeu super bem, né? Que trabalha com o Rafa. E ela já tinha tentado me vender, né, um ano antes, né, assim que eu entrei, né, no clube. E eu falei, não, Marcela, espera que não tá no momento ainda não me sinto segura para isso. E, de fato, assim, o último ano foi bem decisivo, né, de questão de conhecimento, de eu me sentir mais forte para isso. E aí, tanto que eu conversei com ela na última reunião, e aí eu falei das minhas inseguranças, e a Marcela, como ela é maravilhosa, ela foi quebrando todas as objeções ali e me fez entender que era possível, sim. E foi quando ela até me trouxe esse modelo de microfranqueado, olha, dá para ser microfranqueado, dá para fazer assim e tal. Eu falei, pô, realmente, eu tinha muita insegurança por trabalhar com mão de obra, é muito desafiador hoje no Brasil você trabalhar com mão de obra. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, acreditei, e realmente, assim, a equipe tem dado um show, né, de conhecimento, tudo se aprofundando ali, demonstrando para mim que é possível, que realmente, enfim, agora a gente já tá na fase que já foi, né? Mas ali eu digo minhas inseguranças no início de achar que não era possível. E agora eu acredito e vi que realmente é super possível e já tenho muitas pessoas interessadas já em comprar nossa franquia. Então tá sendo muito bacana essa experiência. Não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. Daqui a uns 6 meses você fala assim, cara, como é que eu não tomei decisão antes? É verdade. Porque a gente chega a certo ponto, a gente chega no limite de escala da nossa própria capacidade de vender, de crescer. A gente chega no limite. Às vezes é regional, às vezes é capacidade de braço mesmo para atender. E o modelo de franquia, ele entra para você expandir esses braços, né? Para você alongar esses braços e chegar onde sozinho você não consegue chegar. E a gente empreendendo sabe, a gente que empreende há um tempo sabe que sozinho é difícil, né? Querer dar conta de tudo sozinho, né? Não dá. Tem que ter braço. Tem demanda, tem que ter braço e tem que ter uma equipe muito engajada também, que eu acho que isso foi um diferencial da Atoservice aí para esse último ano, ter uma equipe que acredita tanto quanto a gente. Então, a partir do momento que eu decidi que a empresa, que a gente ia escalar, que a gente ia crescer, entrei na mentoria, eu comuniquei isso para o time, tá todo mundo ali dando gás e, né, todo mundo ali vendo, acompanhando essa questão da franquia, todo o time tá muito engajado. Então, sozinha eu não sou nada ali. Eu tenho a minha equipe que com certeza faz toda a diferença. Quais foram, Pri, os principais desafios que você teve que superar no empreendedorismo? Se você parar para lembrar da tua história e empreendendo, você deve ter passado por várias dificuldades. Sim, passei por algumas. Eu acho que essa questão da mão de obra que sempre foi mais um desafio, principalmente quando a gente está começando, né? Então, quando a gente está começando, a gente não tem muito recurso. Você tem a vontade de acontecer e você conseguir engajar o teu time para ir a caminhar contigo quando você não pode pagar um salário tão bom, quando você ainda não pode ter um benefício tão bom. Então, acaba se tornando um desafio maior.
mas eu considero que o meu time, ele confiou muito em mim, assim, durante todo esse processo. Tenho pessoas comigo que estão quase desde o início ali, né, bastante tempo com a gente. Tem o nosso gerente hoje, foi um dos primeiros funcionários, foi o segundo funcionário da empresa. Uau. Então, eles acreditam naquilo que eu digo. Eu acho que isso é muito importante, você estar do lado do teu time ali, mesmo sem recurso, vender o que você está vendo, né? Mostrar para eles a tua visão e seguir. Então, assim, quando não tinha recurso, era na confiança. Hoje as coisas já estão bem melhores, já tem benefícios, já tem tudo mais. Então, as coisas se tornaram um pouco melhores. Mas eu acho Mas a confiança ainda continua sendo um elemento fundamental, né? Com certeza. Para essa empresa para o grupo estar unido. Exatamente. Eu considero que tem uma coisa assim que eu achava que era só para empresa grande, que é cultura, né? A gente tem muito essa coisa, quando a gente é uma empresa pequena, a gente acha que cultura é só para empresa grande. Mas não, assim, esse ano foi decisivo da gente implantar a cultura dentro da empresa. A gente não fala de outra coisa, a gente está ali e ficou muito mais fácil de identificar quem também não estava dentro da cultura. E essas pessoas foram cortadas, assim. Então, você conseguir entender rápido quem está dentro, quem está fora, cortar rápido, substituir ali a pessoa. Eu já digo que substituir não nem tão rápido, né? Ter um cuidado ali na hora de substituir. Mas foi muito decisivo. A gente está num momento, assim, bem... talvez até um ponto de inflexão ali da empresa, porque são muitas frentes, tanto a parte de franquia quanto a parte da educacional. O educacional, que a gente fez a primeira vez o curso, foi um sucesso, teve gente que veio da Bahia para fazer o curso com a gente. Então a empresa está muito em evidência, né, agora também, saindo na Exame. A empresa está muito em evidência e eu acho que a equipe ela tem que estar muito unida nesse momento, né? Ninguém pode sentir que está perdido ali, tem que trazer todo mundo. Então, uma coisa que eu considero muito importante, por exemplo, que é uma coisa que eu adotei lá na empresa, é que eu não abro mão de, tanto na hora da contratação quanto na hora da demissão, estar presente nesse momento, que eu senti que era muito importante para a empresa ter os melhores e compreender até o motivo de um desligamento e tudo mais. Então, eu não abri mão de estar presente ali. Foi uma coisa assim que eu falei, conversas difíceis é comigo, é assim. Se tem que ter uma conversa difícil com o colaborador, o cara não está performando alguma coisa, é comigo. Pode parecer que eu estou centralizando, mas eu considero que nesse momento que é decisivo para a empresa ter sempre os melhores ali performando, essa comunicação tem que partir de mim. Então, eles estão vendo eu viajando, eles estão vendo eu nos Estados Unidos, estão vendo eu participando de um podcast, né? Então, acho que é importante a empresa entender que eu ainda estou ali, sabe? E isso tem funcionado muito. Com certeza fez toda a diferença para a gente chegar até aqui e ter uma equipe tão engajada como a gente tem hoje, que sem eles eu não teria feito nada. Muito bom você ter falado de equipe, Pri. Se eles fossem te definir hoje, se a gente mandasse uma enquete para todo mundo agora, da tua equipe, perguntasse assim, defina a Pri em uma característica, qual você acha que seriam as palavras que mais iam surgir da tua equipe falando sobre você? Eles iam me falar que eu sou justa. Eu sempre busquei... Você já fez isso já? Você já fez essa pesquisa? Não, mas eu sei que é. Foi rápida essa resposta? É justa, porque eu sou muito carinhosa com eles. E muitas vezes o empresário acha que, não, a gente não pode levar o coração para o negócio, a gente não pode, né? Mas eu considero que sim, você consegue ser uma pessoa amorosa, carinhosa, mas se você for justa, a tua equipe reconhece isso, sabe? E eu vejo que a minha equipe, eles me respeitam demais. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali e eu pergunto como que tá seu filho, como que tá sua esposa, e aí melhorou, às vezes, né, porque ficou doente, alguma coisa. Mesma coisa, dá um abraço aqui, eu dou um abraço neles. Ao mesmo tempo que eu sou extremamente carinhosa com eles, que eu sou compreensiva em muitos momentos, eu sou justa. Então, eu acho que eles diriam isso, que eles me chamam de mãezona, né, tem uns apelidos, eu brinco muito com eles, mas eu sempre procuro ser muito justa nas decisões que eu vou tomar. E eu acho que eles diriam isso. E se tua família fosse definir uma característica, qual seria? Sonhadora, porque eu não paro nunca, né? Minha mãe fala, Priscila, para de trabalhar um pouquinho, minha filha. E eu não paro, sabe? Eu sou uma pessoa que eu decidi que eu não vim para esse mundo para ser mediana. Eu decidi que eu vim para fazer acontecer. E todo mundo sabe disso. Eu falo que não é só pelos meus filhos hoje, porque meus filhos, se eu quisesse vender tudo, eu viveria de uma forma confortável hoje. Não é só por eles, não é só pelo meu marido, não é só pelos meus colaboradores primeiro, porque quando eu acordo
num dia difícil, eu penso neles, entendeu? Tipo, eu prometi pra minha equipe que a gente ia ter 350 franquias daqui a 5 anos, sabe? Então é isso que me faz levantar todo dia e, pô, não, mas eu verbalizei. Depois que eu falo, eu sempre falo isso. Depois que eu verbalizei, tem que acontecer. Então é isso que vai me fazer levantar todos os dias. E também pela família, assim, eu sou muito família. Eu falo, é por eles, sabe? É poder fazer por eles, não é só por mim. Então, o dinheiro, ele proporciona muitas coisas boas também, né? Muito mais segurança pra gente. Então, é por todo mundo, com certeza. E a última aqui seria, e quando teus netos forem falar pros teus bisnetos sobre a Pri, qual seria a característica da história que você gostaria que fosse contada sobre o legado que você está deixando? Acho que a minha tataravó foi uma pessoa muito determinada, seria isso, sabe? Eu acho que é isso. E os meus filhos, eles veem isso também, né? Que é um desafio. Eu sou uma empreendedora serial, né? Eu não paro nunca. E tem gente que pergunta, os seus filhos, eles não ficam mal? Às vezes, assim, não... será que seus filhos vão ter raiva de empreender, sabe? Tem essas coisas. Eu falo, não tem. Meus filhos, eu trago eles para isso também. Eu sei que eles me admiram. A minha filha, outro dia, ela ganhou um livro que eu dei para ela eu esqueci o nome do livro, mas o livro era sobre as mulheres mais notáveis do mundo. E aí tinha a história de várias mulheres. Eu sei qual é. Cada páginazinha uma história de uma... Aí tem uma designer, tem uma... Da NASA. Tem esse livro também. Eu dei esse livro de presente pra minha filha. Aí ela chegou assim, ela leu o livro todo e ela falou, mãe, tá faltando aqui. Aí eu falei, tá faltando o quê, filha? Tá faltando você aqui nesse livro. Que legal. Nossa, eu chorei a beça. Então, eu vejo que meus filhos têm essa visão de que me admiram. Meu filho fala que o sonho dele é trabalhar na Auto Service. Então, conseguir trazer eles pra isso mesmo, eu trabalhando tanto, viajando tanto, não tem preço que pague, com certeza. É um orgulho, né? Pri, a gente tá chegando no finalzinho aí, deixa eu até dar uma olhada aqui. A gente falou bastante sobre a Atos, produtos, o modelo, falando sobre a franquia, e depois eu quero, só no final ainda, que você fale para quem tá ouvindo a gente e se tenha se interessado assim, para levar a franquia, eu queria que você falasse diretamente para eles que tipo de franqueado você tá procurando, mas antes disso, já vai pensando já nisso aí, mas antes disso eu queria te perguntar sobre o Scale Club. A gente tá junto há um ano. O que mudou? O que você mais aprendeu desse ano pra cá dentro do Scale Club? Nossa, muita coisa, né? Principalmente, assim, eu me sinto mais capaz, né? Eu passo um ano aí. No ano anterior do Scale Club, eu li 19 livros, né? Eu lembro que eu fiquei assim, não, eu vou ler muito, eu vou aprender muito. E aí veio a oportunidade de entrar no Scale Club, né? Quando eu entrei na mentoria, depois no Mastermind. E, assim, tudo que eu vivi ali foi muito transformador, assim, para minha história e para eu me sentir capaz também, né? Consolidar tudo aquilo que eu tinha lido nos livros dentro das empresas, eu poder entrar em diversas empresas como a gente entrou, conseguir ver como a empresa funciona, eu consegui compreender que, cara, é fazer, é ação. Vamos fazer. E eu fui fazendo, sabe? Fui aplicando. E eu considero que eu chego no final do ano, assim, como me sentindo muito mais profissional, assim, muito mais capaz, né? A ponto de estar aqui num podcast hoje, eu acho que isso realmente foi transformador para minha carreira, assim, também. Não só para a empresa, mas para a Priscila em si, enquanto profissional. Foi muito transformador. E deu para ver, tá? Deu para ver essa mudança, assim, de uma confiança diferente. Aí. Deu para ver o como você entra de cabeça em tudo que você está disposta a fazer e você vai no nível de querer mesmo, tipo assim, cara, eu tô aqui para ter o melhor que eu posso ter. Verdade, não perco uma oportunidade, tá? Perde mesmo uma oportunidade, isso é muito bom. Sempre tá ali presente, respondo todo mundo. Não, isso é a tua característica principal. Para mim é o que eu mais vejo. E alguém que cara, pega pra ter resultado. Deu pra fazer muito negócio lá dentro? Tenho feito ainda, né, principalmente ali com o William e tudo mais, então tem, com certeza, principalmente agora que fiz o workshop, né, chamei o Rafael, chamei o William, chamei o Eude, então foi muito bacana ali, todos eles, poder ter essas conexões, assim, com grandes empresários, realmente. Deu pra fazer amizades?
Muitas amizades. Deu para conhecer cidades, lugares diferentes que você nunca imaginava. Nunca imaginei, gente. Nunca imaginei que eu ia entrar dentro do Outback. Para mim foi o ápice, assim. Para mim também, para todos nós. Todos nós. Foi muito bacana. Te agradeço a oportunidade, viu? Muito bom, Pri. A gente que agradece. Você é uma pessoa incrível, tá agregando o tempo inteiro também e tá num grupo de empresários. Não é só sobre a gente buscar aquilo que faz sentido pra gente. É a gente agregar, contribuir e fazer o grupo todo crescer, né, juntos, né, fortes. Eu tenho muito isso dentro de mim, sempre buscando contribuir. Eu acredito que você ganhar é consequência, sabe? Mas eu tô sempre buscando contribuir, ajudar todo mundo. E isso aí faz parte de mim mesmo. Assim. Então bora falar sobre como é que você vai contribuir a vida de diversos desses franqueados que vão apostar na AutoService para ser, cara, a realização do sonho deles. Como é que você vai contribuir? O que você pode prometer se você estivesse fazendo um discurso de político aqui? Deus me livre. Os políticos, a gente não tá se dando muito bem não com eles. Mas assim, olha, eu acredito que o franqueado ele tem que ter um perfil extremamente empreendedor de buscar cada vez mais, né? Ter um espírito também de venda, que eu acho que isso é fundamental, né? Querer vender, ir atrás do cliente, não ter vergonha de ligar, de falar. E é isso, confiar também em todo aquele know-how que a gente já tem. Acho que isso é importante, entender que ao lado dele ele vai ter uma empresa que já está consolidada, uma empresa que já está validada, uma empresa que o mercado já acredita e já tem demanda, né? Então, eu tenho certeza que quem entrar hoje para ser um franqueado da AutoService, além de ser tratado ali com muito carinho pela gente, vai ter resultado e vale a pena confiar aí e acreditar na gente. Muito bom, Pri. Ou seja, para quem tiver interesse aí em descobrir um pouco mais sobre o modelo de negócio da AutoService, franchising, eu vou deixar o link na descrição, tá? Para a galera poder se cadastrar, para a galera poder aplicar. E outra coisa, deixa eu falar sobre o nosso patrocinador. Tu conhece a Sultz? Não. Tu vai ter que conhecer, o pessoal vai te falar sobre ainda. Porque a partir do momento que você começar a ter teus franqueados, a melhor forma de você gerir a relação, comunicação entre os franqueados, ter um espaço lá para você ter todas as conversas registradas, porque não ficar no WhatsApp, o negócio ali que não tem registro, que fica solto, aqui você vai gerir todos os chamados dos franqueados, comunicação do franqueado, material do marketing pro franqueado, documentação, contrato, tudo lá dentro, a agenda, teu CRM todo ali também para tu ver o pós-venda do franqueado. Então, cara, a Sultz é a principal ferramenta hoje para quem tem uma franquia ou que tem uma rede e tá querendo unificar a gestão dessa rede, da comunicação dessa rede. Então, Sultz, nosso parceiro, patrocinador a longa data. A Pri vai muito em breve conhecer de perto, então sugiro para todo mundo que tá aí também acompanhando a gente. E a gente não podia finalizar também, obviamente, com o nosso mimo. Pode ficar aí que eu vou te dar aqui, ó. Mimo do Franquia Cash para você. Abre, mostra pra galera se lembrar desse momento. Pesadão, porque vai ficar na parede do seu escritório. Livro que não pode faltar, isso aí você deve ter lido também várias vezes já. Olha aí, ó. Só existe o caminho da escala, né, Pri? Gente, amei, meu Deus. Amei. Nossa fotinha juntos para selar esse momento incrível. Que o teu lançamento da tua franquia seja um absurdo. Conta comigo para você precisar, como sempre. Vamos fazer essa franquia aí arregaçar. A tua marca, ela tá pronta. Ela já veio pronta de muito tempo. Estava escrita já na história. Você pronta. Não tenho dúvida que mantendo esse propósito, mantendo essa visão e com esse teu diferencial ali de botar a tua essência no negócio, você vai ter muitos franqueados sucesso, você vai ter uma rede incrível. Isso é só o começo, a gente vai se lembrar desse momento na história. Obrigada, Rafa, um prazer estar aqui com você, honrada pelo convite e vamos ser AutoService, com certeza. Show de bola, gente, é isso aí, e assim que a gente finaliza mais um episódio do Franquia Cast. Compartilha esse vídeo, esse áudio, esse podcast com todos os empresários, empreendedores ou aspirantes ao empreendedorismo que você conhece, que precisa conhecer essa história de perto da Priscila Fernandes, da AutoService, de uma empresa que está crescendo muito, está entrando agora no franchise e que muito em breve vai dominar o Brasil. Te encontro no próximo podcast. Como sempre, um grande abraço e até mais.